A gente teve uma pergunta aqui que da Raquel Vilarim sobre o erro da vacina de Oxford, da dosagem. A gente vai ter que dar uma estudada sobre isso aqui para poder responder. Você eu sabe consigo falar sobre isso agora? Então, falar. A pergunta dela foi: gostaria de saber a opinião de vocês quanto ao erro de Oxford, quanto à dosagem que resultou numa maior eficácia. É aceitável que isso aconteça? Então, isso vai gerar um problema muito grande, porque a vacina de Oxford era a que o governo brasileiro estava apostando, né, bastante. Inclusive, a gente tem a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna, que tem dificuldades logísticas para serem aplicadas no país, porque dependem de uma temperatura. A da Moderna menos, mas ainda depende de freezers, e são vacinas mais caras. A Coronavac e a de Oxford eram vacinas mais baratas. A Coronavac nem lançou resultado, então não vou nem comentar. Mas a de Oxford soltou um resultado que foi muito preocupante do ponto de vista de credibilidade, porque eles assumiram que houve um erro na dosagem de 2.800 pacientes que estavam participando do estudo lá no Reino Unido. E esse erro foi o que resultou na eficácia maior de 90%, né? Se a gente pegasse o teste feito no Brasil e o teste feito lá na Inglaterra, primeiro, era para ser feito um único teste. Para começar, quando você faz teste de vacina, você tem que padronizar o estudo e desenhar ele para que todos os seus centros de estudo façam a mesma metodologia de testes. Tá? Se está na fase 3, o Brasil tem que fazer com o mesmo controle, tem que fazer com um número razoável de pessoas para gerar um valor estatístico e tudo. E a aplicação do teste, ela tem que ser ela tem que ser a mesma, ou pelo menos com pouquíssimas diferenças. O que acontece? Para começar, o pessoal do Brasil recebeu uma vacina de controle placebo, né? Que era diferente da vacina lá do placebo de Oxford. Então já começa por aí. Os efeitos colaterais observados no placebo aqui no Brasil podem ser diferentes de Oxford. Então você tem diferenças nos desenhos. Isso só saiu agora com o press release. Então é muito difícil da gente avaliar. Por que eles fizeram isso, né? Como que chegou nesse nível? Agora, o erro específico da dosagem de Oxford, né, é extremamente grave, porque eles assumiram que só perceberam o erro porque as pessoas que estavam recebendo a vacina lá no Reino Unido estavam tendo menos efeitos colaterais. Então, por que eles estavam tendo menos efeitos colaterais? Eles foram avaliar e parece que houve um erro de dosagem, um erro de fabricação da dose que foi aplicada nas pessoas. Então, você praticamente produz um resultado que não estava desenhado no estudo. Então, essas pessoas receberam essa dose média, metade da dose, e depois receberam uma dose completa, né? E produziram 90% de eficácia. Só que foram tão poucas pessoas em relação ao universo de estudo que isso não tem valor. Então, basicamente, esses 90% de eficácia que eles estão falando não serve para nada. Então, o que a Oxford fez, parece que o que vai acontecer é que eles vão ter que aumentar o período de testes e fazer mais testes com essa dose que deu mais certo, para ver se realmente ela se replica em números maiores de pessoas, né? Então, isso vai atrasar a vacina de Oxford, assim, provavelmente de 3 a 4 meses, e o fato do governo brasileiro ter apostado todas as suas fichas na vacina de Oxford pode colocar a gente em maus lençóis. Porque semana passada, 2 semanas atrás, a gente falava que ia ter vacina em fevereiro, ia ter vacina em março, né? Porque a gente esperava que uma empresa como a AstraZeneca ela fosse ter um resultado robusto e confiável. Mas o que aconteceu com eles foi perda de credibilidade, um atraso absurdo, e imagina os acionistas da AstraZeneca o que devem ter feito, né? Porque o diretor da empresa ele deve estar com o risco de ser demitido, porque um erro desses, de dosagem, sabe, assim, é bizarro, é horrível isso que aconteceu. E a gente está falando aqui do ponto de vista é uma opinião, tá, minha, mas criticando de fato essa metodologia científica, para mostrar para vocês que mesmo sendo Oxford, sendo Coronavac, eu não tenho lado. A gente vai criticar. Infelizmente, a gente queria, mas infelizmente, provavelmente a vacina de Oxford vai ser adiada. Acho que é legal a gente falar, inclusive, a gente não fala nada com base em press release, né? Que é o que aconteceu nas últimas semanas. Muita gente saiu divulgando, falando coisas baseado na informação que a empresa disponibilizou para a imprensa. E o que a gente faz aqui, a gente espera os artigos científicos, a gente espera a análise, a divulgação dos dados reais para a gente poder emitir uma opinião.
Uma outra pergunta aqui do Gleison Storto, que é membro do canal. Obrigadão, Gleison. Parece que a Oxford vai continuar a produção no Reino Unido com os dados de dose completa, 62%. E aí, acreditar que o regulador vai tomar a decisão certa? A decisão correta? Isso é complicado porque é provável que a vacina seja aprovada em caráter emergencial. É complicado, muito complicado isso, porque a AstraZeneca, do ponto de vista científico, perdeu credibilidade demais, né? Como que uma empresa desse porte, com tantos bilhões na conta de acionistas investindo na empresa e toda a comunidade científica faz um erro como esse? Então, do ponto de vista de... Se você olhar, vamos supor que eles fingiram que foi um erro, falaram que foi um erro, mas na verdade foi proposital, porque eles sabiam que essa dose média poderia gerar um resultado diferente, um resultado melhor. Também, poxa, é preocupante, porque eles não desenharam o estudo dessa forma. Quando a gente fala de metodologia científica, o desenho do estudo e a metodologia é muito mais importante do que os resultados. É você ver se realmente foi feito da forma como está escrito ali. E se você não tem metodologia sendo seguida, você não tem valor estatístico, você não tem amostra suficiente para poder dizer que aquilo realmente é verdade. E tirando esse pessoal da dose média, da meia dose com a dose inteira, é provável que eles não alcancem esse valor estatístico na hora de fazer o resultado final de eficácia da vacina. O que faz com que eles tenham que convocar mais pessoas, atrasando os testes, para repetir uma parte que foi uma falha absurda. Então, essa aprovação em caráter emergencial pode acontecer se eles estiverem em parceria com os órgãos reguladores, mas, de certa forma, do ponto de vista científico, é uma situação dificílima, e a gente precisa esperar o estudo científico sair, porque, igual o Guilherme falou, a gente está avaliando press release, o que saiu na imprensa, né, o que eles divulgaram para a imprensa. Se o que eles divulgaram para a imprensa foi tão ruim assim, eu fico imaginando um estudo.